Protocolo Metaverso, o grande plano para o descaminho da humanidade. A realidade virtual é uma realidade genuína. Essa é a tese central altamente original da filosofia tecnológica, onde David J. Chalmers, um reconhecido filósofo da mente e da consciência, faz uma análise convincente de nosso futuro tecnológico. Ele argumenta que os mundos virtuais não são mundos de segunda classe e que podemos viver uma vida significativa na realidade virtual. Quem sabe seja exatamente isso que nos acontece justamente agora. Desde que os humanos existem, tentamos descobrir o que é real e o que não é. Você encontra alguma versão desse assunto em praticamente todas as grandes tradições filosóficas do mundo, do Ocidente ao Oriente, mas as respostas muitas vezes não são tão claras. É difícil definir ou afirmar porque o mundo se tornou muito mais complicado. Por um lado, todos nós temos uma ideia razoável sobre o que é real em nossas próprias vidas. Tudo que podemos ver, sentir ou tocar parece real. Nossas experiências, nossos pensamentos, relacionamentos, tudo parece real. Mas às vezes nossos sentidos podem nos enganar. Então, como de fato podemos saber? Ou como podemos categoricamente afirmar que sabemos algo a esse respeito? Mas e o mundo virtual? Seria um tipo de realidade? Nossas experiências online são reais da mesma forma que o carro que dirigi essa manhã, ou a cadeira em que estou sentada agora? Ou o que dizer de nossas crenças, nossas emoções e nossos valores? Esses também são reais? Ou eles se enquadram em alguma outra categoria? É um longo caminho entre ideais, filosofia e ciência que precisamos trilhar para começar a clarear, iluminando de fato esse tema. Assim, alguns cientistas e filósofos, como David Chalmers, usam a tecnologia da realidade virtual para oferecer uma nova perspectiva sobre questões filosóficas, estabelecidas há muito tempo. Como sabemos que existe um mundo externo? O que acontece com o mundo externo quando se oferece uma versão como o metaverso? Existe um Deus da realidade externa? Há um Deus ou um demiurgo na realidade virtual? Qual a natureza dessas duas realidades, quando separadas e posteriormente quando associadas, ou na chamada AR, realidade aumentada? Qual é a relação entre mente e corpo? Se na realidade virtual o corpo já não conta tanto, será que nossas necessidades serão diminuídas? Como podemos levar uma boa vida nesse sistema associado? Todas essas questões necessitam ser elucidadas e as conclusões podem ser alucinantes. Preparados? Então falemos sobre a consciência, pois a realidade percebida envolve o processo de estar consciente de algo, embora muitas pessoas pareçam estar totalmente inconscientes neste mundo atual. Podemos pensar nessas questões como delimitando algumas dimensões do caráter da consciência. A consciência é um fenômeno extraordinário e multifacetado, cujo caráter pode ser abordado em diferentes direções. Tem um caráter fenomenológico e neurobiológico, metafísico e epistemológico, perceptivo e cognitivo, unificado e diferenciado, além de outros possíveis. Não entenderemos a consciência estudando seu caráter em apenas uma dessas dimensões. Estudar fenomenologia ou a neurobiologia da consciência por si só pode nos dizer muito, assim como estudar metafísica ou epistemologia. Os aspectos perceptivos e cognitivos da consciência representam enormes desafios por si só. Mas, em última análise, devemos abordar a consciência de todas essas direções. Ok, então vamos parar de filosofar e partir para o que temos de concreto e o que está plenamente em ação, o projeto Metaverso. VR, AR, AI, NFT, blockchain, digital assets, Web3, metaverso. Comece a se acostumar com essas siglas e palavras. Elas já estão fazendo parte de sua vida e em breve estarão totalmente integradas ao seu dia a dia.
O metaverso é a convergência das realidades físicas aumentada e virtual em um espaço online compartilhado. É um mundo espelho, um espaço de realidade virtual no qual os usuários podem interagir com o ambiente gerado por computador com outros usuários. É a versão futura da internet, existe independentemente de você estar logado ou não. Isso significa que, em termos filosóficos kantianos, temos um novo mundo a posteriori que corre o risco de se transformar em um sintético a priori, algo como a fonte de tudo que existe para ser transformado em experiências no campo do tempo. É um lugar persistente onde você pode acessar a mudança, viver e retornar. Ele estará acessível em todas as nossas diferentes plataformas de computação, VR, AR, PC, dispositivos móveis e consoles de jogos. Seu ecossistema considera elementos centrados no usuário, incluindo avatar, criação de conteúdo, economia virtual, aceitabilidade social, segurança e privacidade, confiança e responsabilidade. Isso significa que você pode simular um outro você. Assim, viverá muitas vidas distintas ao mesmo tempo. Será? Ao nível dos negócios, os profissionais de marketing e comunicação precisam prestar atenção ao metaverso, porque é a próxima fronteira para a interação online, assim como as mídias sociais revolucionam o cenário do marketing online. Atividades como videoconferência, criptomoedas, e-mail, realidade virtual, mídias sociais, transmissão ao vivo, inteligência artificial, blockchain, visão computacional e assim por diante, já fazem parte do metaverso. Talvez apenas você não tenha se dado conta disso. O metaverso trará enormes oportunidades para criadores e artistas individuais. Ele oferece facilidades para as pessoas que desejam trabalhar, mas possuir casas longe dos centros urbanos atuais e pessoas que vivem em locais onde as oportunidades de educação ou recreação são mais limitadas. Imagine fazer suas reuniões de negócios e entrevistas em um escritório virtual, não por Zoom ou webcam. Imagine experimentar roupas no conforto de sua própria casa enquanto faz compras. A próxima grande novidade para trabalhar em dispositivos de teletransporte e metanomics. As ideias acima parecem ótimas, mas o que você pode fazer como proprietário de um projeto, empresário ou indivíduo? Metanomics ou metanomia é o estudo da regulação econômica e modelos de negócios do metaverso. É também o estudo de como as empresas do mundo real podem usar mundos virtuais como parte de sua estratégia. Se mergulharmos ainda mais fundo, a metanomia inclui o uso de mundos virtuais como laboratórios para estudar negócios do mundo real ou questões políticas. Você pode estar em um metaverso agora mesmo e nem saber. Os usuários geralmente compram produtos digitais pelos mesmos motivos que compram produtos físicos. Há reconhecimento de status e afiliação a subgrupos ou comunidades específicas, especulação de preços e possíveis ganhos. As carreiras virtuais serão pensadas na metanomia. Alguns exemplos podem incluir consultores de metaversos, desenvolvedores de imóveis virtuais, locações de veículos e propriedades, designers de avatares e milhares de outros títulos. Para algumas pessoas isso pode parecer ridículo, mas já começou a acontecer. Isso significa que as pessoas serão conduzidas a comprar coisas que definitivamente não existem. Enquanto no mundo capitalista atual, que está começando a desaparecer, as empresas visam lucro, produzem e entregam coisas concretas, as do mundo totalmente virtual esperam vender ilusões inexistentes fisicamente para apenas esgotar os teus créditos e te manter sempre obediente ao sistema, para que assim possa receber mais créditos sociais e gastar em, literalmente, nada. Vamos mergulhar um pouco mais fundo. As pessoas buscam marcas no metaverso porque sentem uma conexão, não necessariamente porque precisam de um produto ou serviço. Assim, os vendedores venderão experiências e as pessoas buscarão emoções, satisfações, egos e fugas para alguns desesperos. No metaverso, tudo o que você precisará será seu equipamento online.
Esse é um dos motivos de vermos tantas ofertas de pequenos apartamentos visando os solitários desmembramentos de círculos familiares que agora se julgam conectados a outros virtualmente. Preste atenção, essa é a agenda em ação. O início de um processo que une a engenharia social, a internet dos corpos ao transhumanismo. Os pós-humanos solitários conectados. No Fórum Econômico Mundial foi declarado que a maioria dos empregos passará a ser robotizada e que veremos o surgimento de uma classe inútil de pessoas. Obviamente, para que muitas pessoas sejam controláveis, sem que a massa se dê conta disso, a população mundial está sendo diminuída através de muitas articulações que soam como algo inacreditável e de fato a massa não quer enxergar a verdade. Assim, enquanto uma grande área da economia é fechada para o trabalho médio, surge uma nova e empolgante, com oportunidades momentâneas no campo da aplicação da inteligência artificial e a web livre. Que fique claro que, embora possa parecer que isto é para todos, de longe será uma verdade. Somente empresas com investimentos vultuosos chegarão à etapa final e os usuários necessitarão créditos para poder explorar mais. Portanto, a promessa de homogeneidade para todos, como sempre, é tão somente uma promessa. Pois é, nunca na história tivemos algo tão violentamente desconstrutor de todo um sistema e, portanto, da estrutura social vigente como agora. Estamos em um drástico e radical ponto de singularidade, um momento sem a possibilidade de retorno. Portanto, é de fundamental importância que você conheça o que é bom e positivo e, em especial, claro, os perigos e consequências. Visando essa máxima compreensão, eu preparei uma série de 7 aulas totalmente gratuitas, onde incluo um protocolo com o passo a passo para esse novo mundo, incluindo o que implica e acarretará para a profunda transformação dos seres humanos. Conheça agora a série das 7 aulas do Protocolo Metaverso, o grande plano para o descaminho da humanidade. Aula 1 de 7. Desafiando a realidade. A história interna da revolução da realidade virtual. O metaverso explicado para iniciantes. Uma fascinante exploração da história, desenvolvimento e futuro da realidade virtual. Uma tecnologia com potencial para mudar o mundo, as finanças, o sistema monetário e a vida como a conhecemos. Aula 2 de 7. Realidade virtual versus realidade aumentada versus realidades paralelas e multiverso. Afinal, o que será real dentro de alguns anos? O que esses conceitos diferem do que hoje vivemos? Se até hoje não entendemos como a vida e a realidade física se manifestam, como poderemos entender e nos desenvolver nessa nova realidade virtual? Aula 3 de 7. A história do futuro, a revolução da realidade virtual. Os profissionais do mundo virtual e o efeito intruso em mundos virtuais 3D. O quase presente futuro, mitos e realidades. Como a realidade virtual está mudando a conexão humana, a intimidade e os limites da vida comum. A vida acontece no mundo virtual? Uma análise da religião, moralidade e ética. Aula 4 de 7. A mente limitada pelo cérebro. O que o cérebro pode nos dizer sobre a mente e a realidade percebida? Da mesma forma que as estruturas atômicas explicam as propriedades físicas de um objeto, os neurocientistas estão agora aprendendo sobre a mente humana, examinando como os neurônios do cérebro estão conectados uns aos outros e aos ambientes circundantes. O que acontecerá com a memória, a mente e o ser humano ao nos conectar ao mundo virtual? O mundo físico deixará de existir? Aula 5 de 7. Investimentos no metaverso. Como NFTs, Web 3.0, Virtual Land, VR, vão mudar o mundo como conhecemos. Em um mundo em constante mudança, definido por um dinamismo crescente, seus investimentos inteligentes também precisam acompanhar. Este guia financeiro aborda a vigorosa expansão do metaverso, como um novo mercado e um enorme potencial de crescimento, além de investir e capitalizar oportunidades que podem fornecer um importante trampolim para o seu sucesso financeiro.
Aula 6 de 7. A substituição da humanidade, raça, robôs e a política do futuro tecnológico. Quem e como serão os humanos do futuro? Como viverão? Estudaremos as maneiras pelas quais robôs, inteligência artificial e outras tecnologias servirão como substitutos para trabalhadores humanos dentro de um sistema de trabalho entrincheirado no capitalismo radical e no patriarcado. Analisaremos inúmeras tecnologias de robôs, robôs sexuais e drones militares, as plataformas de economia compartilhada. Embora essas novas tecnologias e projetos de engenharia prometam um novo futuro revolucionário e libertador, eles replicam e reforçam ideias antigas, como as das diferenças raciais e de gênero. A promessa de um futuro melhor seria apenas uma ilusão para a intensificação das diferenças e não prometidas igualmente? Aula 7 de 7. Para quem é e para quem não é o protocolo metaverso, o grande plano para o descaminho da humanidade. Eu garanto que esse é um conteúdo que salva vidas. Se você entendeu a importância de saber antecipadamente tudo o que está acontecendo e vai acontecer com o mundo e a nossa vida, sendo capaz de se adaptar e contornar vantajosamente os novos e drásticos desafios, se inscreva no link sinalizado. Enviaremos as informações por e-mail. Eu te encontrarei nas aulas ao vivo.